Fala meu amigo, tudo bem? Fala minha amiga, você, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos a esta aula de hoje, na verdade, este vídeo que é bem importante. Eu sou o irmão Souza e você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, desde o dia 5 de setembro de 1990, faz tempo, 33 anos aí, e eu sou arquivista, formado pela Universidade Federal da Paraíba e sou aluno do curso de Filosofia da Escola de Filosofia Nova Acrópole, em João Pessoa. E hoje nós iremos tratar de um assunto muito importante, muito especial. Iremos falar sobre a Páscoa. Você já estudou sobre a Páscoa? Eu vou tentar resumir aqui para você de uma forma mais simples, para que você possa entender o significado e o ressignificado da Páscoa. Primeiro que a Páscoa significa, primeiro ponto, libertação. Libertação de quê, meus irmãos? Libertação para o povo da antiga Israel, do povo judeu, lá de Moisés, libertação do cativeiro do Egito. Se você não lembra, o povo dos judeus, os judeus eram cativos, foram dominados pelos egípcios e por muitos e muitos anos trabalharam como escravos do povo egípcio, melhor dizendo. E aí o Senhor libertou a casa de Israel, não confundam a casa de Israel com o Estado de Israel que existe hoje. E naquela época o Senhor fez um convênio com aquele povo. Eles deveriam sacrificar uma ovelha e com o sangue do cordeiro, eles deveriam pegar aquele sangue e pintar na parte do alpendre da sua casa, e desta forma o anjo destruidor passaria no Egito e não destruiria o primogênito daquela casa. E foi desta forma que Faraó percebeu que era melhor para ele liberar os judeus, porque o seu próprio filho tinha sido vítima daquela praga. E aí, com Israel liberto, ano a ano se comemorava esta libertação através da Páscoa. Simbolizou a libertação para o povo da antiga Israel, o povo judeu, o povo da época de Moisés, e simbolizou a libertação na época de Jesus Cristo. E como isso funcionou, meus irmãos? Jesus Cristo, ele se sacrificou por nós. Ele sofreu por nós no jardim do Getsemane, onde ele suou o sangue por cada um dos seus poros. E quando ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ali ele pagou pelos nossos pecados. Foi uma libertação para cada um de nós. Sem a graça de Jesus, sem o sacrifício expiatório de Jesus, nós não teríamos salvação. Nós não teríamos nenhuma chance. E aí vem o segundo ponto da Páscoa. Nós não teríamos esperança. Esperança de um futuro, esperança de uma vida após a morte. Porque Jesus, ao ser crucificado na sexta-feira, teve o seu corpo colocado no sepulcro. Estou só resumindo a história para você. E da sexta até o domingo, o seu corpo ficou no sepulcro. No domingo, quando ele ressuscitou, ele nos libertou e nos deu a esperança de termos uma vida após a morte. Essa esperança é quase um conhecimento, porque é uma fé tão grande que quase conseguimos ver o mundo futuro. Jesus Cristo, ele nos deu a libertação e ele nos deu a esperança. Hoje, se nós somos cristãos, nós temos a esperança de nos encontrarmos com Jesus no mundo espiritual, que seria após essa vida e depois do julgamento no reino celestial. Uma outra coisa que eu quero comentar com vocês, muito importante, quando Jesus Cristo estava antes da sua morte, antes ainda, quando ele entrou triunfante em Jerusalém, como já dizia em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que ele entraria montado em uma jumentinha e seria aclamado o rei dos judeus. E Jesus, ele entrou em Jerusalém cumprindo essa profecia de Zacarias.
ele entrou montado num jumentinho, com muitas pessoas, uma multidão aclamando o Rei dos Reis, Rei dos Judeus. Jesus ele entrou como o líder daquele povo. E ele mais uma vez veio para libertar. Quero falar uma coisa aqui para vocês. Preste bem atenção, irmãos e irmãs. Jesus, ele não representou a parte, vamos dizer, mais rica daquele povo. Ele não representou a liderança instituída em Israel naquele tempo. Ele representou o doente espiritualmente. Ele representou a prostituta. Ele representou aquele ladrão que se arrependeu na hora da cruz. Aquele ladrão que é bom quando se arrepende. Não é bom quando o bandido morre ou o ladrão morre. É bom quando ele se arrepende, quando ele se volta e se converte a Jesus. Jesus Cristo, no domingo de Ramos, entrou triunfante em Jerusalém. Passado uma semana, ele ressuscitou após ser assassinado por tortura e ele foi preparado desde a fundação do mundo para ser o nosso Salvador. Então Jesus Cristo, no domingo de Ramos, como eu disse para você, entrou triunfante. Na quinta-feira, ele instituiu o que nós chamamos de sacramento. Algumas religiões chamam de Santa Ceia do Senhor. Quando ele se reúne com seus apóstolos, irmãos e irmãs. Este é o terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Além da libertação, além da esperança, ele instituiu a lembrança. Lembrarmos sempre dele. Não esquecermos, irmãos e irmãs. Nós temos um mal na humanidade, que é o mal da amnésia, de esquecermos. Jesus instituiu a Santa Ceia ou o Sacramento do Senhor, quando ele partiu do pão e do cálice do vinho. E ele disse com o pão: este é o meu corpo, que será entregue por vós. Este é o meu sangue, que será derramado por vós. Tomai do meu corpo e tomai do meu sangue em lembrança dele, do Salvador Jesus Cristo. E hoje na igreja nós realizamos a ordenança do sacramento em lembrança do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Libertação, esperança, lembrança. Não esqueça essas três palavras que representam muito a Páscoa de Jesus. Jesus, na sexta, ele instituiu o sacramento. Mas antes disso, lembra o que ele fez? Ele lavou os pés dos seus apóstolos. Teve um dos apóstolos que disse: não, eu não permito. Que isso? Eu não permito. Eu é que vou lavar teus pés. E Jesus disse: se tu não me deixares lavar os teus pés, não tens parte comigo. E o apóstolo disse: não só os pés, Senhor, mas também a cabeça, se for para ter parte contigo. Jesus instituiu o serviço, mostrando que aquele que quiser ser o maior, seja o menor no reino dos céus, no reino de Deus. Jesus Cristo, mais uma vez eu lembro a você, ele não veio para servir aos sacerdotes, aos escribas, aquelas pessoas que consideravam acima da lei, se consideravam ótimos, pessoas boas. Ele veio para salvar, para libertar, para dar esperança a um povo que estava cativo. E que cativeiro era esse, meus irmãos? Era o cativeiro do pecado. Era o cativeiro da morte física e da morte espiritual. E ele veio e libertou a nós desse pecado, desse cativeiro.